tudo bem? Estamos de novo aqui com o programa Pontuando, mais uma vez falando sobre inteligência artificial. Nós vamos falar sobre o papel que a inteligência artificial está tendo no, vamos dizer assim, se interpondo, indiretamente, obviamente, com a arte, de certa forma, a inteligência artificial está se colocando entre o artista e o admirador de arte. Mas vamos ler o texto. Nós estamos com um texto aqui que o nome dele é um PDF, tá? O nome dele é Inteligência Artificial e os seus debates éticos, né? Mas o conceito está restrito realmente a parte de debates no que diz respeito à arte, tá? Eu estou perdendo um pouco de tempo aqui porque estou andando com o capítulo para ver, eu vou ler um resumo, né? Então, o resumo inicial está dizendo o seguinte: as inteligências artificiais utilizam de algoritmos e técnicas para processar as informações e reconhecer padrões, tudo isso dependendo de um grande banco de dados que foi disponibilizado para a IA. Diante dos diversos problemas observados pelo uso desses dados, principalmente no meio artístico, que é onde nós estamos falando, foi definido para esse trabalho desses meninos, né, são vários, do Centro de Dom Bosco de São Luís do Maranhão, o objetivo de debater o que é arte, IA, ou seja, arte com a inteligência artificial, e como ela se apresenta como uma ameaça para a classe artística. É claro que isso aqui não é o definitivo, não é uma coisa alarmista, é um estudo que mostra que realmente algumas coisas podem ficar padronizadas e retirar do artista aquela grande contribuição de criatividade. Mas vamos ler, porque o trabalho desses meninos aqui, no final ele diz aqui quem são os meninos, né? Quem são os rapazes e as moças que fizeram o trabalho, e vale a pena a gente mencionar, né? O acesso aqui foi esse trabalho é de julho de 2023, né? E os meninos aqui parece que são mais de um. Desculpa, eu estou demorando, mas é porque eu estou andando com o arquivo aqui. Então, parece que ele tem outros colaboradores. É o Nicole Carvalho Cutrim, que é do Centro Universitário Dom Bosco, São Luís, no Maranhão, a Daniele Magalhães Machado, que também é do mesmo centro, e o Maurício José Moraes Costa, tá? Bom, então, sem mais delongas, vamos passar a leitura e vamos discutindo aquilo que for necessário. Eu não quero falar muito. Então, as palavras-chave aqui são inteligência artificial, princípio moral, humanização, arte. E eu incluiria aí a inteligência artificial na arte, que nós poderíamos considerar que seria uma coisa, a princípio, meio de invasão. Mas não vamos colocar as coisas nesses termos, não, porque às vezes faltam palavras para a gente descrever, devido ao nosso não conhecimento muito profundo da inteligência artificial, faltam palavras para escrever. Como leigo, eu vou dizer o seguinte: se você pega uma peça que você acha bonita, achada lá através da inteligência artificial, que nela tem partes de vários artistas, de vários figurinistas, pessoas que fizeram algum tipo de impressão, algum tipo de pintura, algum tipo de técnica de trabalho artístico manual, e esses padrões são repetidos em uma única peça e várias peças que se reproduzem, você pode estar reproduzindo partes de peças de outros, que não inclui criatividade, às vezes é só um amontoado de imagens que para você fez sentido, e com isso você está tirando a alma do artista ali, porque ali não tem o artista. Então eu acho que o momento, a princípio, eu daria a seguinte opinião: no momento, assim, para uma brincadeira qualquer, para fazer capa de vídeo, você pode até fazer essa montagem, mas para dizer que você vai fazer uma impressão no papel, ou que você vai reproduzir aquilo numa tela
não assinar e colocar aquilo na sua parede e tal, você está substituindo a alma do artista. Essa é uma opinião a priori. Mas vamos ler. Muito se vem debatendo sobre a ética dentro do campo da inteligência artificial, com diversas áreas praticando tracing em cima de artes feitas por humanos, máquinas sendo utilizadas para tomar decisões e realizar atividades antes feitas pelo homem, fazendo com que esses sujeitos percam a sua funcionalidade dentro da sociedade e proporcionando o surgimento de uma indagação de como uma máquina pode ter ética e em que momento ela começa a nos prejudicar. Então, olha só. Nós continuamos no capítulo da ética e desse atravessar no lugar do humano de uma máquina. Então, o lugar de humano, ética e a máquina. Agora nós já tivemos no âmbito da cultura, nós já tivemos no âmbito da arte também a cultura, já tivemos no âmbito da educação, já tivemos no âmbito do trabalho, da força de trabalho, já tivemos em outros âmbitos aí com relação à questão de desinformação, das questões políticas, e agora nós estamos falando especificamente de arte, ok? Mas estamos dentro da ética, vamos dizer assim, da ética do trabalho. Já tivemos no campo também da regulamentação das IAs, daquilo dos conteúdos de internet. E, quer dizer, durante todo o tempo, por base, nós estamos falando de princípios morais e ética e de humanidades, né? E o quanto que a máquina pode nos servir sem passar por cima de nós. Quando a gente diz que a máquina está passando por cima de nós, é claro que são alguns grupos que estão conseguindo substituir mão de obra, marketing, trabalhos de humanos em várias áreas que são às vezes essenciais, são coisas criativas, são coisas pessoais, são coisas humanas, e que a arte que a inteligência artificial faz um retalhamento daquilo tudo ali, junta aqueles retalhos e te dá um corpo que é, por natureza, sem alma e incompleto. Ok? Essa é a ética que está se discutindo. Eu não estou dizendo, eu, José Roberto, não estou dizendo, e o artigo aqui também não vai dizer, que a inteligência artificial é uma agressão, que é uma coisa do diabo, que é uma coisa estúpida, que é uma sacanagem, uma maldade feita por poderosos para massacrar pobres coitados. Não é nada disso. Mas que existe um certo poder e um certo comando, e quem tem mais poder nesse momento consegue substituir pessoas, e isso aí perde a alma da humanidade, das humanidades, de tudo que se pode exercer, inclusive prejudicando postos de trabalho, prejudicando verdades, prejudicando publicações, material gráfico, musical, incluindo em plágios de textos, de livros, de pedaços, de opiniões, trazendo à tona desinformação, trazendo à tona conceitos que a gente vai retirar da sociedade, racistas, xenófobos. Quer dizer, tudo isso precisa de ser regulado, precisa ser revisado, para que a inteligência artificial tenha a sua funcionalidade precípua, que é substituir o homem em determinados momentos sem agredi-lo, sem agredir aqueles que estão ali assistindo, sem contaminá-los, sem roubar dados. Então essa que é a ideia é sempre a ética, tá? Então vamos continuar lendo aqui. Perda de identidade, dificuldades de copyright e melhorias sendo publicadas de forma inconsequente na internet por pessoas que utilizam a inteligência artificial como uma ferramenta artística principal de seus trabalhos são os principais problemas que vêm causando uma balbúrdia na área artística, onde diversas empresas acreditam que as inteligências artificiais podem substituir seus profissionais e mostram ao mundo quão falha e mal regulamentada é essa arte ainda, né, que essa arte ainda é, com seus limites éticos morais ainda indeterminados com essa tecnologia muito recente. Para solucionar ou amenizar esses problemas que tanto apavoram profissionais artísticos, e eu vou dizer de todas as outras naturezas, mas nós estamos aqui focados na arte, né? Profissionais artísticos, surgem as hipóteses de promover um maior grau ou uma maior regulamentação em quantidade e grau na internet acerca do uso das IAs e uma delimitação adequada sobre até onde é ético o uso dessas ferramentas dentro do ambiente artístico, como rigorosidade sobre os copyrights,
né? Desencorajamento da prática de tracing e criação de resquícios para definir quando uma obra de arte pode ser usada para alimentar um banco de dados de inteligência artificial. Porque, afinal de contas, as pessoas têm os seus copyrights, quer dizer, seus mando de campo, né? Aquilo ali me pertence, né? E você vai julgar, juntar uma série de coisas ali. Lembrando que tracing significa você copiar por cima, né? Tipo, você pegar um desenho, por exemplo, o cara criou lá um pássaro, não sei o que, tá, você cria e tal. É claro que existem releituras, né? Mas o tracing pura e simplesmente é uma cópia que não envolve a sua leitura com seus dons artísticos. É apenas uma cópia, tá? E isso aí incide sobre a propriedade, que é o copyright da cópia, daquilo que existe, que você está fazendo na cópia, e principalmente se esses copyrights estão misturados com outros copyrights, né? Então, quer dizer, o copyright e o tracing são as duas coisas que dizem respeito à propriedade do dono e à sua capacidade de criação, né? Bom, mas vamos lá. O objetivo desse paper é discutir sobre o que seria a arte num cenário tomado pelos avanços tecnológicos que tendem a imitar as capacidades e habilidades humanas e os seus limites éticos em nossa sociedade, além dos prejuízos que o uso antiético da inteligência artificial ocasiona no ramo das artes, como uma desvalorização dos profissionais pelo público e empresas ou o declínio da qualidade da arte produzidas pelas IAs e consumidas pela sociedade. Então, nós estamos vendo aí os prejuízos pelo uso antiético no ramo das artes, né? Desvalorização dos profissionais que estariam no lugar criando algo, e a criação é uma coisa que é muito difícil você dizer que uma máquina vai poder fazer, porque ela está jogando dados, ela está trabalhando com recópias de outras coisas, fazendo retalhos de padrões, juntando tudo e criando uma coisa ali que seria um monstrengo, que de repente pode fazer sentido ao seu olhar, mas não é uma obra de criação, e você está substituindo o ser humano. Quer dizer, nós vamos poder substituir agora as pessoas, nós vamos poder substituir os médicos para fazer um diagnóstico. Eu acho muito pouco provável, eu acho muito difícil isso. Nós vamos poder substituir o professor por um instrutor de IA. O professor, ele está trabalhando não apenas o conteúdo, ele está trabalhando uma educação, uma forma de ver, ele está pesquisando individualmente as pessoas, fazendo avaliações individuais. Nós falamos disso no último programa. Quer dizer, o próprio médico, o próprio advogado, você pode fazer uma peça jurídica baseada só em chat GPT e tal, você está substituindo alguém que poderia intermediar uma causa, compreendendo um lado e um outro, conduzindo de uma outra forma, levando em consideração o respeito às individualidades, às partes. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa que você possa fazer de maneira linear, tá? Então, existe uma facilidade do banco de dados, uma velocidade, mas aquilo ali é uma base de trabalho, aquilo ali não pode ser o todo, aquilo não pode ser a resposta final, senão você vai substituir N profissionais com prejuízo para quem eles assistem, para quem eles trabalham, que é, no final das contas, a própria humanidade. Para a elaboração desse trabalho, nós tivemos, e eles, rapazes e menina, tivemos como motivação o cenário atual tecnológico, onde podemos notar um crescimento rápido do uso das inteligências artificiais e o aumento de suas capacidades, em especial no cenário artístico, que ocasionou debates em massa nas redes sociais sobre as questões éticas relacionadas ao tema, ou até mesmo o tema, inclusive, que despertou, segundo eles aqui, o interesse de alguns países em regulamentar seu uso. Quer dizer, a pesquisa deles não envolve apenas processos ligados ao nosso país aqui, né? Não são os artistas daqui, é uma coisa mundial. Aliás, a inteligência artificial não está restrita a nichos, né? Ou países, ou porções da sociedade. Ela é uma coisa que está pegando tudo globalmente. Além disso, a análise desse tema é importante para entender como utilizar as IAs de forma benéfica e ética,
minimizando as ameaças que elas podem causar na sociedade, em específico na comunidade artística, onde cada vez mais essas interferências vêm sendo motivo de preocupação pelos grupos que se veem no futuro substituídos por ferramentas inteligentes, entre aspas, inteligentes, mas não necessariamente criativas, que oferecem resultados como fruto de uma mistura de esforços e criatividade humana colocados em criação de suas artes. Inclusive, se nós pararmos de criar e toda a inteligência artificial ficar varrendo tudo que existe, pela lei das probabilidades de criação, você vai ter um número infinito de obras criadas aí durante algumas gerações, depois acabou, vai ser repetição. Claro que novas gerações lá na frente vão desconhecer muitas coisas do passado, mas o fato é que você não tem escola de pensamento, você não tem uma escola artística, você não tem um comando como foram as escolas artísticas até aqui. Não vou falar sobre isso, que realmente não tenho conhecimento profundo, eu tenho conhecimento muito superficial, mas eu sei, mais ou menos, né, que o que são essas coisas em termos de pintura, né, gente? Ele não está falando aqui só de pintura, está falando de arte de uma maneira geral. Mas as escolas, tanto na música, quanto na poesia, quanto nas artes cênicas, quanto nas artes grafadas, pinturas, manuais, existe muita coisa, muitas escolas. E a reprodução desse trabalho seria, na realidade, os tracing e a junção de vários traces de várias obras. Esse trabalho foi separado em 3 seções: a ética e tecnologia, onde introduziremos o conceito de ética e como ela se aplica na área da tecnologia; inteligência artificial no campo das artes, onde discutiremos sobre o conceito de arte e sua relação com a inteligência artificial como ferramenta do processo criativo, ou que substitua o homem na criação artística, além de debater sobre questões de arte produzidas por uma IA. Pode ser considerada arte, né, se é que pode ser considerada, e os prejuízos da IA na comunidade artística, onde apresentaremos as consequências do uso inapropriado da inteligência artificial no campo da arte e reações dos artistas digitais acerca da situação. Então vamos repetir aqui, ó. Eles vão falar ética e tecnologia, inteligência artificial no campo das artes e a arte produzida por uma IA que poderia ser ou não considerada como arte. Então, prejuízos na comunidade artística. Vamos ao primeiro tema aqui, que no final das contas eles fizeram uma divisão didática aqui, mas nós estamos falando basicamente da mesma coisa. Ética e tecnologia. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, na sua versão de 2010, página 887, a ética é um estudo dos juízos de apreciação referente à conduta humana, susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a uma determinada sociedade, seja de um modo absoluto. E, visto isso, a ética é um conjunto de valores morais de um grupo ou uma pessoa que se propõe a estabelecer que é certo ou errado no intuito de diminuir os conflitos em sociedade e conflitos interpessoais. No contexto do desenvolvimento tecnológico em grande escala que atualmente nós estamos passando, com aplicações capazes de realizar tarefas de forma eficiente, que o ser humano, a ética, desempenha um papel crucial, uma vez que é responsável por buscar um equilíbrio entre a tecnologia e a felicidade do homem. Né? Ele faz citação aqui de Barroso, Ferreira e Costa, que são autores aí que trataram no tema. E com isto, o passar dos anos, observando a evolução da tecnologia e a difusão das inteligências artificiais, a forma como lidamos com essa nova ferramenta foi posta em jogo, se fazendo necessário, então, atualizar os conceitos de moral e sua relação com a área. A inteligência artificial no campo das artes. Vamos lá. O atual boom da inteligência artificial é acompanhado por constantes apelos à revisão do que é ética, visando aproveitar os potenciais disruptivos das novas tecnologias de IA. Como resultado, todo um conjunto de diretrizes éticas foi desenvolvido nos últimos anos, reunindo princípios aos quais os desenvolvedores de tecnologia devem aderir tanto quanto possível, já que não há uma definição comumente aceita de arte hoje entre os profissionais como os críticos de arte, teóricos de arte, filósofos de arte ou sociólogos da cultura. Ele faz uma nova citação aqui de Manovich,
né, que um trecho traduzido por eles. É muito debatido sobre como se pode programar um computador para algo que não é possível definir concretamente, que é tão livre e humano como a própria arte. O dicionário Oxford define a criatividade como sendo o uso da imaginação ou ideias originais para criar algo, né? Isso traduzido aqui de Creativity 2023, tradução deles. Não importa o quão impressionante seja uma obra de arte ou a poesia criada por um computador, ela sempre é construída a partir de blocos esculpidos nos dados usados para treiná-la. Obviamente, a inteligência artificial, ela traz à tona aquilo que foi colocado na sua programação, por mais vasta que seja, e o faz com velocidade. Certo? Isso não é criatividade, obviamente que não. Em outras palavras, não é genuinamente capaz de ter um pensamento original e gerar ideias próprias, porque ela não tem a capacidade de ter uma visão subjetiva das coisas, impregnada de vários conceitos ao mesmo tempo. Exceto se você conseguisse varrer infinitos conceitos para criar uma subjetividade aparente na máquina e deixasse ela buscar alguma dessas coisas e criar, poderia parecer original, mas ainda assim seria programado. O original é da inteligência humana. É por isso que esse conceito de inteligência venha sendo discutido. Isso seria inteligência mesmo? Eu nem vou entrar nessa seara. Mas essa criação é uma criação original, nós podemos considerar que isso detém originalidade. Olha, isso aí parece mais uma estatística de coisas que podem ser criadas com alguns tons, algumas pinceladas de traços que já existem por aí. Isso não chega a ser criatividade, né? O ser humano pode criar uma coisa a partir do nada que ele tenha visto, só da imaginação dele, né? A imaginação dele foi aprendida, ele é um dado. Será que é um dado? Eu acho que isso aí cabe discutir. Não agora. Então, olha bem, não importa o quão impressionante seja uma obra de arte ou poesia criada por computador. Ela sempre é construída a partir de blocos esculpidos dos dados usados para treiná-la. Ponto. Então, repetir aquilo que eu tinha falado antes da minha fala. Em outras palavras, não é genuinamente capaz de ter um pensamento original, gerar ideias próprias, o impedindo de possuir a capacidade de ser verdadeiramente criativo. Ok. Em outras palavras, a inteligência artificial, o ato aparentemente de criar, não é genuinamente capaz de ter um pensamento original e gerar ideias próprias, impedindo essa inteligência ou esse movimento de possuir a capacidade de ser verdadeiramente criativo. Esse não ser que seria a inteligência artificial. A forma como as conexões que o homem faz entre as coisas que experimentou anteriormente e as novas ideias que surgem tem algo a ver com humanidade. Claro, a gente sempre tem uma escola, a gente sempre tem um número de dados. Mas o que é anterior àquele momento que o homem foi capaz de captar na forma de aprendizado, que pode ser transformado em dados para você munir uma máquina de uma coisa assim essencialmente humana? Eu não tenho essa resposta e acho muito difícil de ser respondido isso. São coisas, como já vimos e lemos, mas filtradas pelas lentes de nossas próprias percepções, sentimentos, crenças e experiências da humanidade que o ser humano tem. Eu acabei de falar isso em outras palavras. Em rápida mudança de perspectiva sobre o que é arte, o texto aqui ficou esquisito. Essa rápida mudança de perspectiva sobre o que é arte é sentida de modo agressivo, eu falei errado, de modo agressivo, em forma de impactos econômicos para artistas digitais. À medida que o poder e os lucros mudam de artistas para modelos e proprietários de infraestrutura computacional. É o que eu estou falando. O cara que é dono daquilo ali, ele acaba ficando com o ganho e retirando de um artista que originalmente faria aquilo ali, teria o ganho dele. Não apenas é um escopo severamente limitado do esforço artístico, mas também não é difícil imaginar um futuro em que até mesmo as instruções de texto poderiam ser geradas por modelos de linguagem, desumanizando completamente o processo artístico criativo e distorcendo severamente a percepção humana do significado por trás de uma imagem, como Locke definiu
O Locke diz o seguinte: uma obra, para assim ser considerada, precisa que algo possa ser dito sobre ela. Uma história, uma narrativa. A máquina que opera por IA, por si só, não tem necessidade alguma de produzir arte, e assim vem a faltar essa narrativa, a essa produção, uma vez que ela não é a materialização do espírito criativo humano. Ele, Locke, entendeu assim. E eu concordo, tá? Eu concordo. É claro que nós podemos estar cometendo, eles, né, principalmente porque são estudiosos, eu estou falando aqui como leigo, mas é claro que nós todos, os estudiosos e os leigos, podemos estar todos imbuídos de uma ideia errada, exceto o fato da regulamentação, que eu acho importante, e o conhecimento das profundidades da IA, que eu também acho importante, mas nós podemos estar errados imaginando que não dá para fazer nada a favor do homem ou a favor do próprio artista com todas essas, com esse manancial de conhecimento e de capacidade de dados. Porém, está muito difícil de explicar como que a originalidade do ser humano, que não é apenas um aprendizado mecânico e detalhista de coisas que ele viveu até agora, mas a capacidade subjetiva de criar uma coisa que aparentemente é irreal e plasmar aquilo ali numa obra, como que a inteligência artificial poderia fazer isso? Se ela fizer, e se aparentemente ela fizer isso, seria uma pseudo-originalidade. Faltaria humanidade e excederia a parte mecânica. Isso são palavras minhas. Então eu concordo com Locke que uma obra tem que narrar algo, e a narrativa vem do espírito humano. Em estudo realizado em 2009, as pessoas tiveram respostas mais positivas a imagens abstratas se pensassem que as imagens eram de artistas tradicionais do que se fossem geradas por um computador. Eu vou até reler isso aqui, que ficou meio esquisito. Em um estudo que foi realizado em 2009, as pessoas tiveram respostas mais positivas a imagens abstratas se pensassem que as imagens eram artes tradicionais do que se fossem geradas por um computador. Deu para entender, né? Essa resposta foi acompanhada por um acompanhamento neural, analisando as respostas, e foi recebido por uma maior atividade neural em áreas de satisfação de cérebro, concluindo que os participantes sentiram mais prazer se pensassem que a imagem vinha de uma exposição do que se fosse produzido por uma máquina. Ou seja, as pessoas pensavam estar ali visitando o espírito humano, é assim que eu traduzo, né? Não é uma beleza de formas ou a surrealidade de uma forma, ou de um dizer, criado mecanicamente, mas criado por uma mente que divagou ali, que pensou, que se inspirou, né? Como que você pode trabalhar? É porque eles trabalhavam com a ideia, as pessoas que estavam assistindo trabalhavam com a ideia de que as pessoas que ali haviam artistas expondo algo que são as suas inspirações ou suas leituras das realidades, das sensações, né? Então ela sentiu mais prazer de estar imaginando que aquilo ali fosse uma exposição de pessoas do que uma exposição de arte. Interessante isso, e isso aí era visto pelos comandos neurais, né? O próprio entendimento do que é arte não vem apenas de obras expostas. Desde a origem do homem, que a arte possui um propósito, uma intenção para ser feita. As igrejas, por exemplo, elas decoram e ainda decoram seus tetos, decoravam e ainda decoram seus tetos e paredes, buscando enaltecer sua divindade. Formas de um Cristo magro no crucifixo, esculturas sensuais nos templos de Kajuraro e esculturas do Congo de formas humanas empaladas com pregos serviu a propósitos comunitários e espirituais. Ele aqui cita dois artistas com dois nomes que eu não vou nem tentar reproduzir. A arte da IA teria um propósito ou humanidade ou sentimento da mesma forma que a arte feita por humanos tem, com esse nível de observação, profundidade e subjetivismo? E surrealismo até? Eu acho que não. Vale a pena os artistas serem prejudicados por uma arte considerada sem alma? Né? Eu concordo que ela não tem alma. Prejuízos das IAs nas comunidades artísticas.
As inteligências artificiais foram projetadas com o objetivo de facilitar e melhorar a vida dos humanos, mas ao serem utilizadas de forma inadequada, pode ocorrer uma inversão de valores e acabar por prejudicar o homem, tornando sua vida mais complicada, principalmente quando ela serve a meia dúzia de humanos de uma maneira assim um tanto quanto econômica, em detrimento de outros que precisam de viver economicamente de suas capacidades e em detrimento das suas capacidades serem bem-vindas ao seio da sociedade. Porque se você elimina artistas, se você elimina profissionais, pelo simples fato de que fica mais barato para uma determinada pessoa ou outras determinadas pessoas algumas coisas, você está eliminando o trabalho do próprio homem. O homem vai ficar enxuto nas suas expressões, empobrecido também. Então as inteligências artificiais elas foram projetadas com o objetivo de facilitar a vida dos homens, mas ela vai se tornar inadequada se houver uma inversão de valores, ela tornar a vida mais complicada para aqueles que não detêm um poder. Ainda que exista a possibilidade de utilizar da inteligência artificial como uma ferramenta colaborativa para a criação de trabalhos artísticos, atualmente o que vemos é uma onda forte de indivíduos que fazem da IA o seu artista particular, sujeitando a máquina a criar uma obra por completo com interferência humana mínima, ou seja, quase nula. Assim, citando Locke outra vez, seja a relação humana com a tecnologia, o tema ou o processo de fabricação de uma obra, a presença dela não é mais transparente no mundo da arte, isto é, não é apenas mais um meio que servia de intermediário para a expressão humana. A técnica agora também pode ser protagonista da obra e deixar de ser meio de expressão humana, né? Traduzindo o que Locke falou aí. À primeira vista, a situação não parece ser nociva em princípio, mas surge a questão do que a inteligência artificial pode funcionar. Surge a questão de que a inteligência artificial, para funcionar, deve ser alimentada com conhecimento, e no caso das artes visuais, por exemplo, tal fato acontece tomando seus consentimentos, sem consentimentos, obras postadas na internet para treinar IAs, o que incomodou uma boa parcela dos artistas digitais. Quer dizer, você está trabalhando com a minha obra, sem me dar nada por isso, e fazendo uma coisa que não é a obra, pelo menos não humana. Tamanha indignação foi que no ano de 2022, muitos desenhistas removeram seus trabalhos da famosa plataforma artistas DeviantArt, em protesto à notícia da criação de uma ferramenta de inteligência artificial, a DreamMap, que teria como base de dados as artes postadas pelos usuários ali. No mesmo ano, a plataforma ArtStation também foi alvo de boicote pelos artistas que viram suas telas iniciais tomadas por artes IA, retiradas, trabalhadas com elas, e decidiram então manifestar seu desagrado, preenchendo a página inicial da plataforma das imagens anti-IA, assim como mostra uma figura aqui que eu não vou mostrar. É uma opção de IA cortada, assim, como quem diz não gosto. É uma foto da empresa Medium, publicação Medium. Não faz diferença, tá, gente? O motivo da revolta está atrelado ao fato de que a arte da IA oferece diversos riscos à comunidade artística e à forma como a sociedade interpreta a arte, tendo em vista que a arte IA proporciona uma homogeneia nos traços, ou seja, fica tudo muito parecido, muito homogêneo nos traços, e utiliza das obras de domínio privado em seus bancos de dados, sem os copyrights, dando a entender que os direitos autorais de um artista sobre o seu trabalho são perdidos no momento que é publicado na internet, o que não é verdade. Tanto é que você entra em muitas exposições, é proibido você fotografar, até porque o flash da máquina pode prejudicar a obra. Estou falando de obra pintura, Entra também a questão de que nesse caso, entra também na questão de que nesse uso sem consentimento de obras de arte, a inteligência artificial está se beneficiando dos esforços, tempo, dedicação, experiência e sentimentos pessoais de indivíduos reais, aplicados na produção de suas obras para produzir um trabalho repleto de cópias sem nenhuma originalidade e o que é pior, cheio de recortes e junção de traços de vários artistas. As circunstâncias das plataformas voltadas para divulgação e compartilhamento de arte e tão atreladas à comunidade terem se rendido e permitido a permanência de artes geradas por computador,
vírgula, acendeu o alerta em muitos artistas sobre qual será a realidade desses profissionais daqui a alguns anos. A agilidade em que é produzido um trabalho com inteligência artificial, somada ao custo reduzido dessa tarefa, pode propiciar uma maior desvalorização do trabalho de um artista, que já é tão mal visto em nossa sociedade, e sua completa substituição por aplicativos ou sites de criação de imagem. A fragilidade da carreira de um artista é um fator principal de debate quando nós falamos de IA e arte. À medida que as pessoas notarem que não é mais necessário um artista para criar arte, ou melhor, eu vou corrigir, não é que eu estou corrigindo o texto, estou colocando a minha ideia. À medida que as pessoas notarem que não é mais necessário de um artista para criar arte, ou seja, à medida que as pessoas supuserem que aquilo que elas viram a Lures, que é uma montagem com traços de vários artistas juntos, que eles supuserem que aquilo ali é arte, né, a busca por profissionais começará a diminuir, até chegar ao ponto de dessa função artística deixar de existir, com os modelos de IA generativa produzindo resultados mais críveis, aparentemente, visualmente mais atraentes, quer dizer, pode ser até uma obra extremamente cafona, mas aparentemente atraente. Algumas empresas já estão começando a deixar de contratar designers gráficos para tarefas simples, né? Agora ele vem explicando aqui qual foi a metodologia do trabalho, obviamente que eu não vou ler porque não é nossa função. Depois ele vem com resultados de discussão bibliográfica, muito bacana, né? E ele faz uma conclusão, obviamente que leva em consideração o trabalho e a metodologia dele, né? Mas vamos às considerações finais aqui. Com a chegada da inteligência artificial, realizando atividades humanas com eficiência semelhante ou superior, obrigando diversas áreas a rever seu funcionamento, tal como o campo artístico, foi concluído que a ética e a filosofia dessas áreas terão que se adequar a essa nova era tecnológica, respeitando a individualidade dos artistas e suas artes e regulamentando de forma adequada a forma como as artes são feitas, transformando-as em parceiras de trabalho e não uma concorrentes, ou pior, aquele concorrente que vem, te supera e te massacra. Foi concluído que sim, a linha tênue entre o ético e antiético no qual se relaciona a arte feita por IA já foi ultrapassada há muito tempo, mesmo que o objetivo inicial tenha sido ser apenas uma ferramenta. A ferramenta passou na frente e eliminou quem poderia manipulá-la. Entretanto, ainda tem muito a se debater sobre ética e arte. Por exemplo, como regulamentar dentro da lei de forma eficiente as artes feitas por inteligência artificial. Bom, então, gente, o texto aqui acaba, ele cita uma série de referências. Eu agradeço muito aos meninos aqui, né, que devem ser pessoas feitas, né, o trabalho, e espero que vocês tenham gostado desse texto, né, e eu estou tentando chegar ao início aqui, por isso vocês estão ouvindo barulho. Então, olha bem, como é que é o texto que vocês estão lendo? Ele está publicado na Revista de Estudos Multidisciplinares de São Luís, tá? O Centro Universitário Dom Bosco, São Luís do Maranhão, estado do Maranhão. Aqui nós temos a Nicole Carvalho Cutrim, Daniele Magalhães Machado, duas meninas, e o Maurício José Moraes Costa, o menino, o rapaz, né? Gente, muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse texto. Eu peço que você passe ele para frente, para a gente poder discutir os principais assuntos da nossa sociedade, ok? Muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.